Professores! Essa aula aqui é para falar de professores. A gente não vai falar dos contratos, vai ter uma aula só para falar dos contratos, mas aqui eu vou te falar de professores, não tem como falar de professores sem falar de contratos. Então eu vou falar de alguns modelos aqui que você pode fechar de contrato com os professores. E aí vai ter uma aula que eu vou te entregar efetivamente os modelos de contrato padrão para você poder usar com esses professores aí. Só que aqui é o seguinte, primeira coisa, deixa eu mudar aqui para você ver o meu bloco de notas. Professor, basicamente você precisa ter um professor coordenador. Esse professor coordenador, ele basicamente é responsável por fazer a ementa e recrutar o corpo docente. Esse professor coordenador, geralmente, ele já assina algumas disciplinas. Só que eu não recomendo que você faça uma pós-graduação inteira com apenas um professor. Existe? Tem gente que faz no mercado? Eu acho que tem. Mas não recomendo que você faça. Porque um aluno que compra uma pós-graduação, ele espera que ele vá aprender coisas diferentes dentro da pós-graduação com as pessoas que são referências naquelas áreas. Então, por exemplo, eu tenho uma aula, eu tenho uma pós-graduação em anestesiologia veterinária. O meu professor coordenador é o Renato. Vou te dar um exemplo aqui, ó, o Renato Piccolo. Ele é o meu professor coordenador. Só que dentro da minha pós-graduação, eu tenho uma disciplina onde os temas dessa disciplina são voltados a marketing, empreendedorismo, gestão de clínica. O Renato, ele é anestesista. Ele não é especialista em marketing. Então, a gente recrutou um professor especialista em marketing. Que, inclusive, é esse que vos fala. Eu dou aula de marketing e de empreendedorismo dentro das pós que eu sou sócio ou proprietário. Então, você vai ter que recrutar professores. Por exemplo, quase todas as pós-graduações vai ter que ter pelo menos um tema, em alguns casos até uma disciplina inteira, só para falar de legislação. Na minha pós-graduação de harmonização facial, eu vou ter que ter um tema para falar de legislação. Qual que é a legislação que rege o mercado da estética? O que o esteticista que vai fazer a harmonização pode e o que ele não pode fazer? Como que esse cara se precaver contra possíveis processos? E aí nem sempre a professora que ensina a harmonização é a professora especialista em leis. Geralmente essa pessoa vai ser uma advogada, vai ser uma outra pessoa especializada naquele nicho, naquele tema. Então você vai precisar recrutar professores. Então vamos voltar aqui, ó. Você vai ter o professor coordenador, que é responsável por fazer a ementa e recrutar o corpo docente. Esse cara, ele vai assinar algumas disciplinas, então vamos imaginar aqui que esse cara assina 2 disciplinas. Sobram 4. Para essas 4 disciplinas, você vai precisar recrutar os professores. Aí como que você pode fazer aqui? Vamos lá, eu vou te dar 2 modelos práticos. Você pode recrutar um professor por disciplina ou recrutar um professor por tema, sacou? Então lembra que cada disciplina tem 4 temas? Você pode ter um professor que grave os 4 e te entrega a disciplina pronta. Como, por exemplo, na harmonização facial. Na harmonização facial, eu tenho 6 disciplinas. Aí eu tenho a professora coordenadora que assina 2 temas. 3 temas. Ela assina 3 temas por quê? 2 temas são dela. Um tema que é o de empreendedorismo, ela assina e eu que leciono. E a gente tem mais 3 professores que dão aula em outros temas. Por exemplo, Denderson, eu não sou especialista em fios absorvíveis e tem que ter uma disciplina sobre fios absorvíveis. Então a gente foi buscar no mercado da estética uma professora que leciona sobre fios absorvíveis. Essa professora, ela vai dar aula nos 4 temas daquela disciplina. Ela vai dar aula na disciplina inteira, sacou? Com essa professora eu fechei um tipo de contrato. Aí eu tenho, por exemplo, no caso do Renato, o que o Renato fez da anestesia? Ele assina todas as disciplinas. Ele assinou as 6 disciplinas, perdão. 6 disciplinas, 4 temas em cada, são 24 temas. Desses 24 temas, o professor Renato, ele vai dar aula em 6 temas. 6 temas. Sobram 18 temas. Esses 18 temas, o Renato recrutou um professor para cada tema. Um professor para cada tema. Então, na pós-graduação do Renato, são 18 professores além dele. Na pós-graduação de harmonização facial, é a Sara e mais 4 professores. Você entendeu? Então vai ter pós com muitos professores e pós com poucos professores. Quem é que vai te dizer como vai ser a tua pós? O professor coordenador. Ele faz a divisão do jeito que ele achar melhor. Se ele achar por bem que dá para ter um professor em cada disciplina, maravilha, você vai ter poucos professores. Se tiver que ter um professor em cada tema, você vai ter muitos professores. Denderson, como que eu pago esses professores? De novo, vamos ter uma aula para falar de contrato, eu vou voltar nesse valor, mas aqui eu vou te dar uma prévia. Aqui a gente paga uma média de R$250 por hora de aula, tá? Por hora de aula. Então, por exemplo, se eu tenho uma disciplina que tem 4 temas, cada tema tem 2 horas de aula, eu tenho 8 horas de aula nessa disciplina. Eu vou pagar para esse professor R$2.500. E aí eu pago para esse professor um adicional pelo material didático. Então eu pago para esse professor mais uns R$1.000, sei lá, para ele fazer para mim todo o texto, os artigos científicos e os slides das aulas. Os slides das aulas a gente monta um slide padrão, vai ser padrão para todas as disciplinas, todos os temas, e o professor apenas vai incluir o conteúdo dele ali escrito para poder apresentar nas aulas. Então eu pago para o professor R$250 por hora de aula, pela hora que ele está sentado na frente da câmera gravando, e mais um adicional pelo material didático. Ou seja, para um professor que vai gravar uma disciplina inteira, eu pago aqui R$3.500 para esse cara que vai gravar essa disciplina.
Lembrando que isso aqui é em alguns cursos, eu tenho cursos que o valor é maior. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pós em Direito, na verdade são 4 pós-graduações, a gente tá com a primeira venda, tem mais 3 para sair no decorrer do próximo ano. Essa pós em Direito, ela é feita pelo Instituto Nêmesis, que é a alta cúpula do direito lá do Rio de Janeiro. Então, dentro do Instituto Nêmesis, eu tenho professores que são ministros, que são juízes federais, que são desembargadores do Supremo Tribunal Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho até gente famosa aí, gente da política e tudo mais, que é professor de direito. Os professores dessa pós-graduação são muito caros. Tem professor lá que cobrou 20 mil reais para gravar uma disciplina. Então, na pós de direito lá do Instituto Nêmesis, o meu corpo docente para gravar a minha pós-graduação vai me custar mais ou menos 150 mil reais. Já na pós de anestesia, pagando 250 reais por hora de aula, 18 professores, não chegou a custar nem 20 mil reais. Deu mais ou menos uns 18 mil e um pouquinho, sacou? Então, basicamente é isso. 250 reais por hora de aula, mais o adicional pelo material didático, ou 3.500 reais pro cara gravar a disciplina toda. Se você tiver, por exemplo, uma disciplina que você vai ter 4 professores, cada um vai gravar um tema, você vai fechar com esse professor. Quantas horas de conteúdo vai ter no seu tema? Minha hora de meu tema vai ter 750 reais, mais ou menos, tá? 3 horas de conteúdo. 250 reais vai dar 750 reais. Você paga mais 250 ali pelo material didático, você paga 1.000 reais pro cara gravar um tema com 3 horas de conteúdo. Ficou claro? Basicamente é assim que você recruta os professores, que você negocia com eles.